Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para a nossa aula de Química, certo? Que tem como título os estados físicos da matéria e as ligações químicas, tá? Então, vamos estar revisando um pouco aí sobre a composição básica da matéria e o que é que liga aí essas partículas para formar aí os corpos, os objetos que a gente considera como matéria, tá? Então, a gente sabe que a matéria ela é formada aí por partículas, por estruturas menores, né? Que até em algum momento a gente teria aí considerando como sendo as menores unidades da matéria, que seriam os átomos, mas a gente sabe hoje que esses átomos eles são subdivididos aí em prótons, em elétrons e em nêutrons, ou seja, em partículas menores, tá? Mas tudo que é matéria é formado por átomos, tá? E esses átomos eles apresentam uma tendência a se agrupar para formar moléculas ou agregados atômicos, que é como o slide ele traz aí. Então, agregados atômicos são átomos que possuem tendência de se unir uns aos outros para formar, nesse caso aí, as moléculas, né? A gente sabe que a matéria é formada por átomos que formam moléculas, que formam substâncias, e assim, dependendo de que tipo de matéria a gente está falando, a gente vai ter outros níveis de organização, tá? Então, até o momento, o que a gente tem? Que átomos eles se agrupam para formar agregados atômicos, para formar aí níveis de organização da matéria. Tá? Então, a forma como esses agregados atômicos eles se apresentam na natureza vai nos remeter também aos estados físicos que a matéria ela pode apresentar na natureza, que é esse nosso próximo slide. Né? E a gente bem sabe que a matéria ela se apresenta na natureza em três estados físicos: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Aí vem a questão: o que é que diferencia esses três estados físicos? Tá? Porque o sólido tem essa rigidez, o líquido tem essa flexibilidade, digamos assim, maior, e o gasoso se comporta dessa maneira. Se a gente observar aqui a representação no slide, a gente vê aqui que esses pontinhos azuis, que seriam aí os átomos, eles estão bem próximos, né? No estado líquido, a gente percebe uma separação mais evidente aí entre esses átomos, enquanto que no estado gasoso, a separação ela é bem maior. Tá? Então, o que caracteriza os três estados físicos da matéria, a gente poderia dizer que é o nível de aproximação entre os átomos. Digamos que a força entre as ligações, né? Que a gente fala que os átomos eles formam agregados atômicos. Mas o que é que permite que esses agregados atômicos fiquem ali agrupados? O que é que permite que eles não se soltem? São as ligações químicas que são realizadas. Né? Então a gente vê aí tipos de ligações químicas diferentes para cada um desses estados físicos. Né? A gente vê que para o estado sólido a ligação química ela é, digamos que, mais forte. Para o estado líquido ela é um pouco variável, e para o estado gasoso não tem tanta ligação química acontecendo assim. Né? Então isso aí é característica, o que caracteriza os três estados físicos da matéria, certo? Só que a gente sabe que, dependendo de alguns fatores, esses estados físicos eles podem ser variáveis. Né? A matéria ela pode se apresentar no estado sólido, dependendo de algumas condições ela passa para o estado líquido ou para o estado gasoso, e assim vai ocorrendo essas transformações entre estados físicos, que a gente sabe que existe um nome para cada transformação. Né? Como a gente consegue ver aqui no esquema, quando uma matéria está no estado sólido e ela passa para o estado líquido, a gente dá o nome a essa mudança de estado de fusão. Quando ela está no estado líquido e passa para o estado gasoso, o nome da mudança de estado agora passa a ser vaporização, certo? Quando ela está no estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo líquido,
nós chamamos de sublimação. Tá? E o que é que a gente percebe aqui? O que é necessário, qual é o fator principal necessário para que ocorra fusão, para que ocorra sublimação ou vaporização? Um aumento da temperatura, certo? Diferentemente quando eu tenho uma liquefação. O que é uma liquefação? É quando a substância estaria no estado gasoso e passou para o estado líquido. Assim como uma solidificação, quando ela estava no estado líquido e se solidificou e passou para o estado sólido. Ou quando ela sai do gasoso diretamente para o sólido, que seria uma sublimação também, certo? Uma ressublimação ou sublimação inversa. Para que essas três mudanças aqui agora aconteçam, eu não preciso que a temperatura aumente, eu preciso que a temperatura diminua. Tá? Então, a gente pode considerar como sendo um dos principais fatores para determinar a mudança de estado da matéria, a variação de temperatura. Se a temperatura tem a tendência a aumentar, as mudanças que podem ocorrer são fusão, vaporização e sublimação. Se a temperatura ela tende a diminuir, as mudanças de estado físico que tendem a ocorrer são liquefação, solidificação e sublimação. Tá? Então, para fixar, o que determina, aí o principal fator determinante das mudanças de estado da matéria são aí no caso o aumento ou a diminuição da temperatura, certo? Então, entrando um pouco agora em ligações químicas, a gente precisa trabalhar uma teoria aí que foi proposta para os elementos químicos, que é a teoria do octeto, ou a regra do octeto. Pela palavra octeto, a gente vê aí que está associado a alguma coisa em número 8. Né? Então, vamos ler aqui o textinho que fala sobre a teoria do octeto, ou regra do octeto. Fundamenta-se a partir da tendência dos átomos realizarem ligações de modo a preencher completamente a camada mais externa possível com exatamente 8 elétrons, certo? Então, professor, o que seria isso? Quando a gente falava no capítulo anterior do nosso livro sobre tabela periódica, sobre modelos atômicos, a gente viu que os elementos químicos eles apresentam uma quantidade exata de elétrons, de prótons e de nêutrons. Né? E que esses elétrons, especificamente, eles estavam distribuídos na eletrosfera. Tá? E que a eletrosfera ela é formada por camadas eletrônicas, ou níveis de energia. Que é isso que a gente vê aqui, ó. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Ou nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E que cada nível de energia desse, ou cada camada eletrônica, comportava uma quantidade exata de elétrons, certo? Então, os elementos químicos, naturalmente, eles apresentam uma tendência de serem estáveis. Tá? O que significa dizer que um elemento químico está estável? Né? Seria dizer aí que a quantidade de elétrons, de prótons, ela não é variável. Ele não tem uma carga resultante positiva ou negativa. É um elemento neutro. Né? Quando próton e elétron estão em quantidades iguais, a gente diz que o elemento químico está neutro. E quando a gente faz a divisão eletrônica, a distribuição eletrônica, por níveis de energia, a gente tem aqui, com exceção do hélio, certo? Que só vem apresentar aí 2 elétrons na sua eletrosfera, a gente vê que todos esses outros elementos químicos aqui, eles apresentam 8 elétrons na sua última camada. Vocês vão encontrar também, para essa última camada, a nomenclatura de camada de valência. Né? O que é a teoria do octeto? A teoria do octeto diz que os elementos químicos tendem a conter 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada. Então, e o que seria todos os elementos químicos, professor? Eles apresentam esses 8 elétrons na sua última camada? Não.
Tá? Aqui a gente está falando dos gases nobres. Aquele grupo de elementos químicos lá que apresentavam uma estabilidade bem definida, certo? E só conseguiam fazer a associação entre eles mesmos, né? Que é um grupo lá de 6 elementos químicos: o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, certo? Então, apesar de terem números eletrônicos diferentes, ó, o hélio tem 2, o neônio tem 10, o argônio 18, criptônio 36, xenônio 54 e radônio 86, eles, com exceção do hélio, certo? Os outros 5 conseguem fazer a distribuição certinha, com cada camada contendo a sua quantidade específica de elétrons, e a última com os 8 elétrons. Então, é um grupo de elemento químico que segue à risca a teoria do octeto, certo? Por isso que a associação entre eles só ocorre entre eles. Tá? Já para os outros elementos químicos, eles precisam, quando não estão isolados, digamos assim, quando não é só, por exemplo, não é só sódio, não é só potássio, não é só cloro, quando eles se associam na natureza, eles se associam para tentar manter a teoria do octeto. Ou seja, para tentar manter os seus 8 elétrons na última camada, na camada de valência, certo? Então, a associação entre os elementos químicos visa isso, garantir a estabilidade eletrônica também, certo? E para que isso aconteça, a gente entra aí em um outro conceito, digamos assim, dessa questão de ligações químicas, que são os íons. E o que seriam os íons? São átomos que perdem ou ganham elétrons para garantir uma estabilidade eletrônica. Né? Então, como eu falei no slide anterior, os elementos químicos vão se associar e vão tender a garantir essa estabilidade eletrônica. E para que isso aconteça, eles vão precisar ou ganhar ou perder energia, certo? Ou ganhar ou perder elétrons. Tá? E esse ganhar ou perder elétrons vai resultar, certo? Vai produzir uma carga resultante. O que seria isso, professor? Essa carga resultante. A gente falou lá no comecinho que o número de elétrons e o número de prótons dos elementos químicos naturalmente, certo? Tende a ser igual, tá? Eles tendem a ser neutros. E que próton tem carga positiva e elétron tem carga negativa, né? Se eu tenho um elemento químico que perdeu um elétron, a sua carga resultante ela é positiva. Por quê? Por exemplo, se a gente pega aí um elemento químico com 15 elétrons, não sei agora qual é o elemento da tabela periódica, certo? Mas considere lá o elemento que tem 15 elétrons. Se para ele garantir sua estabilidade eletrônica, ele teve que perder um elétron, certo? A sua carga resultante é positiva. Por quê? Ele vai ficar agora com 15 prótons, mas perdeu um elétron. Então, 15 prótons e 14 elétrons. Então, ele tem mais prótons que elétrons. 15 é maior que 14. Então, a sua carga resultante ela é positiva, porque os prótons estão em maior quantidade e eles têm carga positiva. Certo? Então, quando um elemento químico perde elétrons, ele passa a se chamar de cátion. Certo? Esse sinal de mais aqui não significa que ele ganhou mais um elétron, e sim que a sua carga resultante ela é positiva. O mais vem de indicar uma positividade da carga resultante. E para que a carga resultante seja positiva, ele tem que perder elétrons. O professor, então, cada elemento químico só consegue perder um elétron por vez? Não. A gente pode encontrar elemento químico que lá em cima, em uma equação química, tenha lá 3 mais. Ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Certo? Quando tem só um mais, significa que ele só perdeu 1. Tá? Da mesma forma vai acontecer para o ânion. O ânion vai ser o elemento químico que, para garantir sua estabilidade eletrônica, os seus átomos ganharam elétrons. Certo? E por isso ele tem carga resultante negativa, ele tem um menos,
certo? Porque se eu tenho, vamos considerar o mesmo elemento químico, 15 elétrons. Se ele ganha mais um elétron, 15 elétrons e 15 prótons, certo? É neutro. Mas para ele se associou com outro elemento químico, ele precisa de mais um elétron para garantir sua estabilidade eletrônica. Então ele passa a ter 16 elétrons e 15 prótons, certo? Nos íons, a perca e o ganho é só de elétron, não é perca de próton ou ganho de próton. Não é perca de nêutron ou ganho de nêutron, é só elétron. Tá? Então, nesse caso, se ele ganha um elétron, ele passa a ter 16 elétrons e 15 prótons. Elétron tem carga negativa. Então, esse elemento químico agora, ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Então, sua carga resultante agora é carga negativa. Certo? Então, por isso que ele fica com esse menos, para indicar a negatividade da sua carga. Tá? Então, o ânion é o átomozinho, é o elemento químico que ganhou elétron e passa a ter carga resultante negativa. E o cátion é o íon que perdeu elétron e passa a ter carga resultante negativa. Né? E o que é o íon, professor? O íon é o átomo que ganha ou perde elétron. Esse íon pode ser do tipo cátion ou pode ser do tipo ânion. Vai depender se ele está ganhando elétron, que seria o ânion, ou se ele está perdendo elétron, que seria o cátion. Tá bom? Então, essa questão de íons e cátions e ânions vão estar diretamente relacionadas às ligações químicas. Certo? A gente falava lá nos agregados atômicos que os átomos eles se agrupam, eles se agregam para formar moléculas. Certo? E esse agrupamento, essa associação não acontece de qualquer forma. Tá? As ligações elas são específicas dependendo da natureza do elemento químico, dependendo da quantidade de elétrons que o elemento químico possui. Tá? E nessas características, nós vamos encontrar dentro da química 3 tipos de ligações químicas. Tá? A primeira delas vai ser a ligação iônica. A ligação iônica vai ser a ligação em que os átomos eles perdem ou ganham elétrons. Tá? Então, é a ligação entre átomos onde ocorre perca ou ganho de elétrons. Certo? Nesse caso aqui, nós temos o sódio e o cloro, tá? Para formar, se juntando para formar aí a substância hipoclorito de sódio, certo? Se a gente considerar essas bolinhas vermelhas como sendo a quantidade de elétrons de sódio e a quantidade de elétrons de cloro, nós vamos ter aqui no total o sódio tendo 2, 2 na primeira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 na segunda camada e 1 elétron na última camada, ou seja, ele tem 11 elétrons. Só que 1 elétron na última camada, o átomo ele não fica estável, né? Porque a gente viu que para a teoria do octeto ele tem que ter 8 na sua última camada, tende a ter 8, né? Com exceção do hélio lá e do hidrogênio também. Certo? Então, ele vai se unir com o cloro, que apresenta quantos elétrons? 2, na primeira camada, 1, 2. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já fazem 10 elétrons. E na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já fazem 17 elétrons. Então, é mais fácil na associação o sódio perder um elétron para o cloro, ou seja, doar um elétron para o cloro, ou o sódio esperar ganhar 7 elétrons desse cloro. A tendência aí, a facilidade vai ser maior em ele perder esse elétron para o cloro. Ou seja, se ele perde esse elétron, a sua última camada, que seria essa aqui, deixa de existir. E passa a ser essa que tem 8 elétrons. Então, o sódio garantiria, certo, a sua inclusão, digamos aí, na teoria do octeto. Assim como o cloro, que ganhou 1 elétron do sódio, ele completa a sua camada de valência com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que ele já tinha e 1 elétron que veio lá do sódio para formar os 8. Então, a gente teria aqui um íon de sódio, certo? Que seria um íon cátion,
porque ele perdeu um elétron e ficou com carga resultante positiva, mais um íon de cloro, que seria um íon do tipo ânion, que ganhou um elétron e ficou com carga resultante negativa. Certo? Então, a ligação ela é iônica porque o resultado final tem a produção de íons, sejam cátions ou sejam ânions. E para que tenha a ligação iônica, a produção de íons, um elemento químico vai ter que perder elétron e o outro vai ter que ganhar. Então, ligação iônica é marcada por isso: perca e ganho de elétrons, ok? Diferentemente da ligação covalente. Na ligação covalente, o que tem é o compartilhamento de elétrons, diferentemente de ligação iônica, que tinha perca e ganho de elétrons. Tá? A gente tem aqui uma substância bem simples, a água, né? H2O, um hidrogênio, dois hidrogênios, H2O, oxigênio. O oxigênio tem em sua última camada eletrônica 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Certo? Mas, pela teoria do octeto, ele tem que ter aí 8 elétrons no mínimo. Enquanto que o hidrogênio, ele vai ter que formar pelo menos uma camada. Tá? O hidrogênio ele é o primeiro elemento da tabela periódica, ele apresenta apenas um elétron. Só que não dá para formar nenhuma camada com um elétron, porque a primeira camada, que é a camada K, ela tem 2 elétrons para ser completa. Né? Então, a associação do hidrogênio com o oxigênio, nesse compartilhamento de elétrons, se dá da seguinte maneira: o hidrogênio já tem um elétron e vai compartilhar esse um elétron que ele tem com o oxigênio, e ao mesmo tempo o oxigênio compartilha esse elétron aqui com o hidrogênio. Certo? Daí o hidrogênio vai ter o seu próprio elétron, que está compartilhando com o oxigênio, e também vai ter esse elétron do oxigênio que está sendo compartilhado com ele. Então, ele forma aí, pelo menos, a primeira camada eletrônica com 2 elétrons, já que ele tem apenas um. Enquanto que o oxigênio da molécula da água, se agrupando com 2 hidrogênios, ele tem quantos elétrons na sua última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele seguir a regra do octeto e formar os 8 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações covalentes, certo? Porque em uma ligação ele compartilha um elétron e na outra ligação ele compartilha outro elétron. Compartilhando esses dois, juntando com os seus 6 elétrons, certo? Ele forma aí uma camada de valência com 8 elétrons. Tá? Então, veja, o hidrogênio ele não perdeu elétron para o oxigênio, assim como o oxigênio não perdeu elétron para o hidrogênio. O que está acontecendo aqui é o compartilhamento. Esse elétron pertence ao hidrogênio e, ao mesmo tempo, pertence ao oxigênio. Assim como esse elétron pertence ao oxigênio e, ao mesmo tempo, pertence ao hidrogênio. Certo? Então, é um compartilhamento eletrônico aí entre os elementos para garantir a estabilidade tanto de hidrogênio quanto estabilidade de oxigênio, tá? Então, se eu pergunto a vocês qual é a diferença entre ligação iônica e ligação covalente, vocês vão me dizer que está em que a ligação iônica ocorre uma perca e um ganho de elétrons, enquanto que na ligação covalente só ocorre o compartilhamento, não ocorre perca e nem ganho de elétrons, certo? E lembrando que tudo isso é para garantir a estabilidade eletrônica dos elementos, certo? E uma última ligação química que vem acontecer são as ligações metálicas. Como o próprio nome já diz, vão acontecer entre elementos químicos de natureza metálica, tá? Então, e o modelo utilizado para explicar esse tipo de ligação é chamado de mar de elétrons, que seria algo semelhante a essa representação, onde os núcleos positivos seriam estáveis, certo, dos elementos, e os elétrons eles estariam aí circundando e digamos que sendo compartilhado entre esses núcleos positivos, que a gente chama de elétrons livres,
tá? Então, esse mar de elétrons aí, ele é comum entre materiais de natureza metálica e eles estão sendo aí, digamos que, compartilhados entre todos esses núcleos para garantir a estabilidade eletrônica de todos eles, tá? Mas lembrando que são aí ligações feitas entre materiais de natureza metálica. Um fato característico desse mar de elétrons também explicaria aí a condutibilidade que os materiais metálicos apresentam. Então, ter esse mar de elétrons livres permitiria aí a passagem mais eficiente de corrente elétrica, tá? Mas esse é conteúdo mais para frente, lá dentro de física, certo? Tá? Mas só para dar uma significância a esse mar de elétrons. Tá? Então, além de garantir a estabilidade desses núcleos atômicos aqui, então eu explicaria aí uma das características dos metais, que seria aí a condutibilidade elétrica. Tá? Então, pessoal, para a aula de hoje foi isso. Certo? A gente entender o porquê dos estados físicos da matéria, a gente entender quais características marcam as mudanças de estado da matéria, que foi aumento ou redução de temperatura, compreender o que seria a teoria do octeto, certo? O que seriam íons e suas classificações, né? O que caracteriza um cátion, o que caracteriza o ânion, que seriam as classificações dos íons, e os tipos de ligações químicas que acontecem entre os átomos, né? A ligação iônica, onde tem perca e ganho de elétron, tá? Um obrigatoriamente tem que perder, o outro obrigatoriamente tem que ganhar. Ligação covalente, onde nós temos o compartilhamento de elétrons, não tem perca ou ganho. E as ligações metálicas, onde tem aí a formação do mar de elétrons por meio dos elétrons livres, que garantem a estabilidade desses núcleos atômicos aí e que vão ser característicos de materiais de natureza metálica, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Em uma próxima aula a gente volta para a teoria do octeto para compreender como nós fazemos a distribuição eletrônica por níveis e por subníveis de energia, que seria o diagrama de Linus-Pauling. Se vocês já quiserem dar uma pesquisada para ir adiante no conteúdo, certo? Eu volto a esse conteúdo aí em uma aula mais para frente, tá? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato, que a gente está aí para construir conhecimento na medida do possível e dentro das nossas possibilidades, certo? Até mais e até a próxima aula. Tchau!